Você já pensou em como é feito um carro? É um processo bem demorado e delicado até que um carro chegue à concessionária. Vamos conferir um pouco sobre isso? Mas antes, se inscreva no canal e ative as notificações. A linha de montagem de um carro pode ser dividida em 3 etapas principais: o corte das chapas de aço que formam o esqueleto do automóvel, a pintura da carcaça e o encaixe dos componentes elétricos e mecânicos. As linhas de montagem mundo afora seguem sempre essa ordem básica, desde os tempos do empresário americano Henry Ford, que inventou as linhas para fabricar automóveis no início do século XX. Antes de Ford, os carros eram produzidos um a um. A ideia do empresário de fazer várias unidades ao mesmo tempo revolucionou a indústria automobilística no mundo todo, barateando os custos de produção e tornando os carangos mais acessíveis ao povão. Apesar de o princípio de funcionamento das montadoras ainda permanecer o mesmo há cerca de 100 anos, algumas inovações tecnológicas foram sendo incorporadas. Uma das principais diferenças entre uma fábrica de hoje e uma dos tempos de Henry Ford é no nível de automação do processo, ou seja, o uso cada vez maior de robôs na linha de montagem. Na General Motors, em São Caetano do Sul, por exemplo, há etapas da fabricação, como a pintura, em que quase não há interferência humana, a não ser para apertar os botões que acionam as máquinas operárias. Quase 0 km após sair da linha de montagem, um carro roda 10 km antes de ir para a concessionária. Primeiro passo: os principais ingredientes para fazer um carro são chapas retangulares de aço. Cada uma tem cerca de 1 milímetro de espessura. Segundo passo: as chapas são moldadas em até 5 prensas diferentes e com pressão de até 2.000 toneladas cada uma. Ao passar pelas prensas, ganham forma de portas, tetos e capos. Terceiro passo: na funilaria, as chapas moldadas são unidas por prensas e soldagens. Nasce assim a carroceria do carro, que irá percorrer a linha de montagem num tipo de esteira rolante. Quarto passo: a carroceria passa então por um banho de fosfatização, um mergulho em um líquido que protege o aço da corrosão e da ferrugem. Depois do banho, o carro é secado em uma estufa. Quinto lugar: após a aplicação de uma pasta plástica que evita infiltração nos pontos de solda, o carro vai para a primeira pintura, feita com cores básicas, como preto e branco. Sexto lugar: terminada a primeira pintura e da nova secagem, o carro recebe uma camada de verniz para ganhar brilho e passa por jatos de tinta que lhe dão a cor final. E aí, o que está achando? Vai muito mais além do que pensávamos, não é mesmo? Me conte algo que chamou sua atenção ou a sugestão de um tema para os próximos vídeos. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Vamos continuar. Sétimo passo: já colorido, o carango finalmente será recheado na tapeçaria. Primeiro as portas são retiradas e vão para outra linha, onde ganham maçanetas, vidros e retrovisores. Oitavo passo: na linha principal, mais de 4.000 peças são inseridas no carro, como fiação elétrica, painel, bancos e cintos. As peças vêm prontas de fornecedores externos ou de outros setores da fábrica. Nono passo: a parte mecânica é uma das últimas a chegar. O motor vai até a linha de montagem levado por elevadores especiais. Só no final as portas voltam. Décimo passo: o carro pronto ainda passa por testes e roda cerca de 10 km para verificação dos freios, marchas e acelerador. Rola até chuva artificial para ver se a vedação está boa. 11º passo: ao longo da linha de montagem, o resto das chapas de aço são recolhidos por esteiras subterrâneas e seguem para a reciclagem. Restos de tinta também são tratados na fábrica. E então, já pensou nisso? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até mais!